Na sua opinião, se você tivesse que responder hoje, o que você acha que é importante aprender sobre body piercing? Eu fiz essa pergunta lá no canal de tatuagem, né? E a galera respondeu: ah, é traço, ah, é sombra, né? Ah, é sobre equipamentos. E no body piercing poderia ser a mesma coisa. Ah, eu quero saber, eu acho importante falar sobre catéter e agulha americana. Ah, eu acho importante falar sobre joias, formato de joias, medidas, né? Provavelmente poderia ter pessoas que falam assim: ah, eu quero saber se pode furar com joia banhada a ouro, com joia PVD, se posso furar com prata. Geralmente são essas as questões que surgem, né? Quando a gente pergunta o que você pensa que é importante aprender na parte no body piercing, na profissão de body piercing, né? E geralmente é esse tipo de questão que surge. Só que hoje a gente vai ver que tem coisas que são tão importantes quanto isso, ou até mais importante. Por quê? Porque fiz até um trocadilho aqui, né? Espero que não seja um ditado muito antigo, mas é porque o negócio é o seguinte: o buraco é mais embaixo, sabe? Não é só tacar uma agulha ali e enfiar a joia, né? Aplicar piercing vai muito além de perfurar a pele e introduzir uma joia. Requer uma série de conhecimentos que vão que vão de fato separar o profissional do amador. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que é o profissional, o que é o amador, né? Nem sempre o amador é quem está começando na profissão. E nem sempre o profissional é aquela pessoa que já tem 10, 15, 20 anos de estrada, né, de profissão. Tá? Vocês vão ver aí que realmente o buraco é mais embaixo. Tá? O negócio não é tão simples quanto parece. Então nós vamos falar aí um pouquinho sobre profissional versus amador. Tem diferença? Né? O que define um profissional de um amador? Pessoal, em primeiro lugar eu quero falar que o profissional é aquela pessoa que vive da profissão, que consegue se sustentar, né? Sustentar a família ali, consegue fazer investimentos e tudo com o lucro daquela profissão que ele desempenha. Então, não sei, de repente quem está assistindo aqui talvez já até atue na área e consiga ganhar dinheiro já e se sustentar com a profissão de body piercer. Só que tem uma diferença, tá? Tem a pessoa que quer evoluir e se aperfeiçoar, e tem aquela pessoa que às vezes ganha um dinheirinho um pouquinho ali, mas está na zona de conforto, sabe? Não quer evoluir, não quer aprender técnicas novas, não quer adquirir novos conhecimentos que vão somar ali para a profissão. Então aí, essa pessoa talvez ela não seja um profissional. E o amador, quem que é o amador? É o que faz uma coisa por hobby, né? Que não visa lucro naquilo. E no body piercing não tem espaço para amador. Porque o piercing ele não pode ser encarado como um hobby, como um bico. Tá? É uma profissão muito qualificada, exige muito conhecimento. E se a gente quer realmente a valorização da nossa profissão, a gente tem que levar a sério, tem que fazer a coisa certa, tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, né? Eu mesmo já estou há tanto tempo no mercado e estou sempre participando de workshops com outros profissionais que eu admiro, estou sempre procurando cursos fora até da área de body piercing, né? Já fiz cursos de biossegurança, todo curso que vai surgindo aí na área da saúde que eu vejo que é interessante trazer para dentro da profissão, eu faço. Inclusive, estou cursando biomedicina, né, faculdade de biomedicina, e tem sido maravilhoso. Eu tenho entendido assim coisas que, sabe, que são de suma importância para a profissão. Se você tem essa oportunidade, faça também. Sempre busquem conhecimento, tá? Porque isso aí é o que diferencia, no final das contas, aí, o profissional do amador. Vamos lá para o próximo slide aqui. Ó. Vamos falar primeiro sobre o amador. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Bebam água. Gente, olha só, estou combinando hoje, ó. Aí para você ver. A garrafa, a camisa e o frame aqui da câmera, ó. Caramba! Aí o background aqui também, né? Tá tudo combinando hoje aqui. Beleza, vamos falar primeiro aqui sobre o amador. Geralmente, o amador ele se preocupa em aprender centenas de perfurações de qualquer jeito e sem se preocupar com as consequências que essas perfurações possam trazer. O amador ele não costuma se preocupar com locais da perfuração, com angulação, com higiene
ou mesmo se a perfuração vai causar algum dano no cliente, né? Então, pessoal, eu até desenvolvi um bordão aqui. Qual que é a missão do amador, tá? Ó, me entendam bem, eu não estou falando que amador é quem está começando na profissão, não, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando que amador é aquela pessoa que está já trabalhando com o body piercing, fazendo tudo errado e não quer evoluir, tá? A missão dessa pessoa é o quê? Furar, colocar a joia e pegar o dinheiro. Essa é a missão. Não se preocupa com mais nada. Não se preocupa se a joia é biocompatível, não se preocupa se o local da perfuração é correto, não se preocupa se o local da perfuração vai trazer algum problema funcional para a pessoa, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não se preocupa em ajudar o cliente caso dê ruim na perfuração, acontece, né? Acontece, pode infeccionar, então a gente tem que dar esse suporte para o nosso cliente. Mas a missão do amador, ou melhor dizendo, do mal profissional é furar, colocar a joia e receber, pronto, mais nada. Fez isso, está cumprida a missão. Então, assim, ó, o amador, tá? E vou pontuar de novo, tá, gente? O amador que eu estou falando aqui não é quem está começando, tá? É aquela galera que não quer se profissionalizar, que está fazendo errado e continua fazendo errado e se sente feliz em fazer errado. Ó, o amador é o seguinte, se acontece algum problema pós-perfuração, apela para tudo que é receita sem ter ideia do que está fazendo e quando vê que não vai conseguir resolver, já solta aquelas frases do tipo, é alergia da joia, ou então assim, você tem problema de queloide, tá inflamado, sabe? Então assim, olha aquela situação que deu ruim, não tem a mínima noção do que está acontecendo e não é capaz de dar um suporte para o cliente. Tá? Então assim, nós vamos conversar sobre algumas coisas aqui que vão realmente ajudar. São conhecimentos realmente úteis e importantes para a nossa profissão aí, né, para a gente poder... Claro, a gente não é médico, pessoal, não pode receitar remédio, mas a gente pode identificar o problema e direcionar o cliente, né, para fazer a coisa certa, para não ter que perder a perfuração, para não ter que sofrer ali desnecessariamente. Porque a perfuração, ela pode dar ruim. Tem coisas que não dependem da gente como profissional. Às vezes é um cuidado, que o cliente às vezes vacilou, né? Enfim, tem várias coisas que podem acontecer. Vamos lá para o próximo slide aqui. Vamos falar agora sobre o profissional, né? Ó, o profissional ele leva a profissão a sério. Ele começa pelas perfurações tradicionais e vai evoluindo aos poucos. Afinal, se importa com a saúde do cliente e sabe que muita coisa não deve ser feita por vários motivos. Então, o que acontece? A gente viu lá, né, que o amador ele quer aprender a fazer 1 milhão de perfurações. Se ele arrumar um jeito, sei lá, de furar o quê? Furar a unha, né? Para colocar um piercing, ele vai dar um jeito de fazer isso. Se ele... Bom, vocês entendem o que eu quero dizer. O profissional, ele já vai um pouco mais devagar ali, né? Embora, às vezes, ele possa estar começando na profissão, então ele vai optar por usar joias mais adequadas para aquelas perfurações. Ele vai começar a fazer as perfurações mais tradicionais ali. Por quê? Porque ele quer evitar dor de cabeça para ele e para o cliente. Muitas vezes, no início ali, o psicológico da gente, o emocional, não está preparado para receber certos tipos de baque. Então, se a gente inventa muita moda, acaba talvez até desanimando e desistindo da profissão, né? Então, o profissional, ele começa ali com o básico, tá, gente? Pessoal, na culinária, tem um ditado muito interessante que é aquela coisa assim, ó, o cara não sabe nem fazer o feijão com arroz e já quer fazer, né, os pratos finos ali. Então, foca no feijão com arroz, aprende a fazer o básico muito bem feito e vai evoluindo aos poucos. O profissional, ele sabe que muita coisa não deve ser feita por vários motivos. Quer um exemplo? Deixa eu me ajeitar aqui. Que essa agora é para doer, viu? Quem aqui conhece aqui o Snake Eyes, né? O Snake Eyes é aquela perfuraçãozinha na ponta da língua, ó. Que põe aqui, né? Aí põe um microbelzinho aqui na ponta da língua e, nossa, né? Muita gente me pergunta, como que faz Snake Eyes? Eu falo, olha, eu não sei porque eu não faço. E aí eu explico por que eu não faço. Gente, a língua tem alguns músculos. E o Snake Eyes, ó, imagina que isso aqui sejam 2 músculos da língua. Então, quando a gente vai falando, ó o que a língua da gente faz, ó. Ela muda de forma o tempo todo. Uma hora ela está, né, esticada, outra hora ela está plana.
Então imagina, ó, que você tem dois músculos aqui, ó, da língua, tá? Imagina que você quer sua língua sem a mucosa ali, né? Sem o revestimento. Aí esses músculos, eles fazem isso, ó, fazem isso, né? Aí você vai taca uma joia aqui, ó, travando os dois músculos. A primeira coisa que você criou nessa perfuração foi um problema funcional. Por quê? Ali vai prejudicar um pouco a fala, vai prejudicar alguns movimentos da língua, e por conta da movimentação excessiva, dificilmente vai cicatrizar. Aí você pode falar assim, ah, mas eu já vi alguns cicatrizados. Eu também já vi. No estúdio já veio, até não faz muito tempo não, veio uma menina para fazer uma perfuração e veio um rapaz acompanhando ela e eu conversando e eu vi que ele tinha Snake Eyes, pedi para ver, perguntei quanto tempo que tinha, né? E já tinha acho que uns 3 meses que ele tinha aquilo lá e estava bem cicatrizadinho, estava top. Só porque, gente, a gente trabalha pela regra, a gente não trabalha pela exceção, tá? São raros os casos que vai cicatrizar e que vai dar certo. Bom, até agora a gente falou do problema funcional, que vai segurar ali os dois músculos, né? Só que assim, ó, por conta da movimentação, a joia não vai parar, ela vai ficar movimentando o tempo todo, então a cicatrização vai ser terrível, embora alguns poucos casos vão cicatrizar, né? Mas é igual eu falei, a gente trabalha pela regra, não pela exceção. Fora isso, tem uma parte do paladar, que a gente sente o paladar que fica na ponta da língua. Pode sim perder esse paladar, tá? Ou totalmente, ou parte desse paladar. Inclusive, são coisas que acontecem que a gente não fica feliz, mas é bom quando tem alguém para comprovar. Uma certa ocasião, eu estava ministrando um curso presencial e comentei, né, que a perfuração tradicional da língua tem chance de prejudicar o paladar. E tinha uma aluna lá que na hora levantou a mão e falei, pode falar. Aí ela foi e falou, olha, eu furei a língua já e tive perda do paladar. Aí eu retirei o piercing, depois de muito tempo começou a voltar aos poucos e até hoje eu não tenho o paladar completo. Então, assim, não é uma situação que me deixa feliz, mas serviu para mostrar para todo mundo ali que o que eu estava falando não é coisa, teoria da conspiração, sabe? Não é uma coisa assim que, isso não acontece, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, né? Então, naquele dia, eu podia até ter gravado aquilo, né? Mas, bom, foi inesperado também, né? Então, assim, tem esse problema que pode acontecer. Tá, então já temos aí problema funcional. Outro problema funcional, na verdade, né? Que é perder parte do paladar, se eu não me engano, é a região doce, tá? Outra coisa, durante a mastigação, né? Quem aí já mordeu a língua mastigando comida, né? Um alimento? Pessoal, eu mordo a minha língua o tempo todo. Eu acho que eu tenho problema com isso, sabe? Minha língua, bom, é o tempo todo mordendo. Já mordi muito a ponta da língua. Agora, você imagina, você lá todo, né, feliz lá, mastigando um alimento lá, né? E pá, morde ali, ó, pá, bem na ponta da língua. Duas coisas que vão acontecer. A primeira, provavelmente vai quebrar os dentes da frente ali, né? Ou no mínimo trincar, porque é cirúrgico ao titânio, né? É muito duro isso aí. E se der o azar do dente pegar bem em cima de onde está a joia, ainda vai cortar aquilo. Pessoal, tem tudo para dar ruim. Tem tudo para dar ruim. Ah, mas poucos casos cicatrizam. Ah, mas o cliente quer porque quer. Pessoal, chega gente o tempo todo querendo fazer aquilo lá. Eu falo que eu não sei fazer porque eu nunca fiz. Mas se eu quiser fazer, eu faço. Eu tenho noção de como é feita a perfuração, mas eu não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Porque eu tenho um nome a zelar, né? E o cliente, eu assumo a responsabilidade. Quando dá BO, o cliente já não é tão mais seu amigo assim quanto você pensava na hora que ele fez a perfuração. Tá? Então, eu não faço. Explico os motivos, se a pessoa entender bem, se não entender, infelizmente, né? Claro, com muita educação, com muita paciência, né? Afinal de contas, quem tem que entender tecnicamente da coisa somos nós, né? Não o cliente. O cliente ele quer o resultado, né? E ele não chega com essa maldade. Se ele soubesse de tudo isso, talvez ele nem viria perguntar sobre a perfuração. Então, gente, nem tudo que é possível fazer é para ser feito, tá? Quer um exemplo aí? Eu não sei se a galera aqui vai lembrar, mas quando estava acontecendo as convenções presenciais, né? Na parte ali da competição de body piercing, geralmente a galera fazia aqueles corceletes, né? Com captive ring, e aí passava uma fita de cetim, de seda ali, fica a coisa mais linda, né? Aí o pessoal me pergunta, como que faz aquilo? Eu quero fazer. Gente, aquilo é demonstrativo. Faz ali na convenção e depois tira, tá?
dificilmente vai cicatrizar. Embora até seja possível, mas é difícil cicatrizar. Então, assim, ó, nem tudo que é possível de se fazer é para se fazer ou se deve fazer, tá? Lembrando aqui que eu não quero obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer nada, tá? São experiências que eu tive aí ao longo dos anos, que já me deram algumas dores de cabeça e às vezes a gente aprende até com o erro dos outros para não precisar de errar. Então, assim, eu não quero que vocês passem por muita coisa que eu tive que passar para aprender muitas vezes na marra. Tranquilo? Vamos continuar falando sobre o profissional aqui, né? Ó, o profissional, ele se preocupa com tudo que envolve a aplicação de um piercing e não apenas com a perfuração em si. Aí tem uma frase aqui que está entre aspas, né, que é o que eu sempre estou falando. Aplicar o piercing é por volta de 50% do todo, na minha opinião. E hoje eu vou falar o porquê que eu acho isso, tá? Que aplicar o piercing é 50% do todo ali. O pessoal fala, gente, mas 50%, só metade do trabalho é aplicar o piercing? Na minha opinião, é. Inclusive, tem perfurações que são muito fáceis de se fazer, mas tem muita coisa que envolve ali, que sem essas coisas, sabe? É muito fácil de você já bagunçar a perfuração ali na hora de fazer mesmo. E trazer prejuízo para você, para o seu cliente. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso agora.